Manual Administrativo do Clube de Aventureiros. Capítulo 2. Uma parábola culinária. Seja bem-vindo a uma cozinha experimental. Através deste manual, você vai receber uma receita especialíssima, um maravilhoso, fantástico, incomparável mingau. É uma parábola perfeita para explicar o Clube de Aventureiros. Existem muitas opções de atividades para as crianças entre 6 e 9 anos de idade. A grande maioria contrárias à natureza das e o plano divino para as crianças, especialmente em nossa sociedade cada vez mais urbanizada. São creches, clubes desportivos, academias, centros de convivência, escolas formais, não formais, informais, programas dos governos, etc. Muitos deles se apresentam como alimentos substanciosos, nutritivos, saudáveis, sérios, científicos, exibem diplomas, licenças, patentes, certificações as mais diversas. Prometem fazer milagres ou pelas crianças ou pelos pais das crianças, ou por ambos os grupos. Dentro de nossa parábola culinária seriam feijoadas, lasanhas, pizzas, pudins, saladas de frutas e etc. Há, até, alguns que poderiam ser considerados caviares. Apesar de tudo isso, muitas vezes decepcionam nos resultados. O Clube de Aventureiros é apenas um mingau. Ela é a melhor explicação para o sucesso deste programa. Uma segunda lição para tirarmos desta parábola está ligada à composição básica de um mingau. São apenas 3 componentes. 1. Água, essencial para a vida sobre a terra. 2. Outros ingredientes dão substância alimentar. 3. Temperos, equilibram o sabor. Estes 3 elementos, nas dosagens em que se apresentam nos mingaus, lembram o tripé, já mencionado, sobre o qual o Clube de Aventureiros se apoia. 1. Água, família. 2. Outros ingredientes, igreja. E 3. Temperos, escola. A família é fundamental para a existência do Clube de Aventureiros, na mesma proporção em que a água é fundamental para o mingau. Sem água, nada feito. Família, neste contexto, pode significar, inclusive, um tio, tia ou avós que se responsabilizem, acompanhem e facilitem o desenvolvimento da criança, dentro do programa proposto. Até um amigo adulto sem qualquer parentesco com a criança pode representar este papel de família. Receber uma criança como aventureiro, sem o necessário envolvimento de sua família, é tão impraticável como fazer um mingau sem água. Não dá. Analisando o segundo ingrediente da lista, percebemos a grande diferença entre aventureiros e outros programas, também independentes e focados na família. Aventureiros têm um programa substancioso, rico, o gosto é diferente. Quem experimenta reconhece quase de imediato. Já o tempero do Clube de Aventureiros é a escola, uma oportunidade para aprender e experimentar, a todo momento, coisas novas e interessantes. Eis o Clube de Aventureiros, um alimento com sabor de igreja e gostinho de escola, diluído em doses generosas de família. Este é o alimento que queremos ensiná-lo a preparar, através das receitas contidas neste manual. 2.1 Teoria da administração. Receita número 1. Você deve realizar 6 ações para administrar efetiva, eficaz e eficientemente qualquer coisa na qual queira ser bem-sucedido. 1. Prever. 2. Planejar. 3. Organizar. 4. Comandar. 5. Coordenar. 6. Avaliar. O mestre Cuca que propôs esta receita se chamava Henri Fayol, um francês que viveu no início do século passado. Sua receita de administração é estudada na maioria das faculdades até os dias de hoje. Ela se aplica a todo e qualquer empreendimento que se pretenda realizar neste mundo. Fazer compras no supermercado, realizar uma boa faxina, construir uma parede, plantar uma horta, vender um carro, aprender tricô ou crochê, manter um clube de aventureiros e até cozinhar um mingau. Vamos analisar cada um desses 6 passos. Prever é enxergar antes. Previsão nos ajuda a antever uma lista das opções à nossa disposição, dentro de determinado contexto. Porém, a previsão não vai nem um passo adiante disso. É uma tarefa passiva dentro dos conceitos de Fayol.
2. Planejar. Já planejar é uma tarefa ativa. Planejar é fazer escolhas dentre uma imensa coleção de alternativas, procurando obter o máximo de vantagens com o mínimo de inconvenientes. Previsão e planejamento funcionam em estreita sintonia, embora sejam duas coisas inteiramente diferentes entre si. Prever é construir a lista de opções disponíveis. Planejar é optar por um item daquela lista e definir onde deseja chegar ou o que espera alcançar. 3. Organizar. Existe uma ordem para fazer as coisas de modo mais eficiente. Nem todos os métodos para realizar tarefas obtêm os mesmos resultados. Isso é verdade em quase tudo que se faz na vida. Uma definição bem interessante de organização é um lugar para cada coisa em seu lugar. A Bíblia apresenta o mesmo conceito relacionado com o tempo. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Eclesiastes 3. As tarefas envolvidas em qualquer projeto que você realize precisam ser ordenadas logicamente, para poderem alcançar as oportunidades que você previu e escolheu nos passos anteriores. Para isso, você deve se organizar a si mesmo e aos outros ao seu redor. 4. Comandar. Dar as ordens, instruções, orientações ou comandos necessários e adequados para a realização de uma tarefa ou atividade. Comando. Parceria entre agentes capazes de agir para atingir um fim, definido e útil para todos os envolvidos e para além deles. Comandar é uma ação interessante. Mandar, você já deve ter percebido, é uma mania que algumas pessoas têm. Os mandões, em geral, não realizam as coisas, ordenam que outros as façam. Já comandar é uma outra coisa. Note a construção do verbo co mais mandar. Significa conduzir, liderar, administrar, dirigir, gerenciar, governar, supervisionar com. Com pressupõe uma maneira nada centralizadora, egoísta, arrogante ou autoritária de decidir e realizar coisas. Também indica um modo nada solitário de escolher caminhos e percorrê-los. Com, mandar, é o mesmo que mandar com outras pessoas, partilhar o direito e o dever, a obrigação e o privilégio, a oportunidade, enfim, de dirigir. Assim, o mandar é solitário e o comandar é solidário. Coordenar. Ao planejar, você definiu quais os ingredientes necessários para realizar efetivamente seus planos e quais as tarefas a realizar para obter sucesso. Você pode ter esmiuçado todo o trabalho em etapas, cuja sequência o leve à conclusão da tarefa geral, o que é bom. Se não o administra sozinho, pode realizar muito mais em menos tempo, com qualidade superior ao trabalho do que é capaz individualmente. Note a ênfase no verbo poder. Você poderá realizar muito, trabalhando em equipe, desde que coordene todas as ações e elementos, isolados, integrando-os num todo harmônico. Sempre que há mais de uma pessoa envolvida na realização de qualquer coisa, será necessário coordená-las. Veja a construção de mais este verbo. Com, ordenar. Ordenar, colocar ordem, com. Sua missão como coordenador é fazer com que cada etapa, tarefa ou pessoa, isoladas, contribua para alcançar o objetivo final e geral, aquilo que se pretende realizar. Avaliar. Avaliar não é uma atividade restrita apenas ao término da tarefa que você estiver realizando. Avaliar é uma palavra que tem estreito parentesco com valorizar e atribuir valor. Por causa disso, muita gente imagina que avaliar é dar notas, pontos ou conceitos. Pense em avaliação como uma comparação entre o objetivo pretendido e o resultado efetivamente alcançado. Pensando desta maneira, avaliar requer que façamos algumas perguntas a nós mesmos. Quanto ficamos aquém ou fomos além daquilo que esperávamos? O que podemos fazer para alcançar o objetivo, caso não o tenhamos alcançado plenamente? Quais os fatores que determinaram a diferença entre o ideal e o que alcançamos?
como consertar a situação para prosseguirmos rumo ao nosso alvo maior. Este tipo de perguntas leva a refletir e compreender o verdadeiro objetivo de qualquer avaliação que se preze. Sem refletir e compreender, avaliar não serve a nenhum propósito útil. Avaliando e corrigindo cada passo, você vai construindo o itinerário para seu sucesso final. Permita também que outros avaliem. Preste atenção às críticas e aos elogios, não para desculpar alguma eventual falha, mas sim para anotá-la, corrigi-la e aprender com ela. Uma outra palavra para avaliar é controlar. Isso envolve registrar dados dos vários momentos e circunstâncias envolvidos no trabalho. Cada informação registrada fornece indicadores do modo como se chegou aos resultados obtidos, quem foram os responsáveis por estes resultados, o que eliminar e o que repetir, em futuros projetos similares. Avaliar sem ter registrado dados é muito mais um exercício de adivinhação do que uma atividade séria, técnica e científica. Ao organizar seu trabalho, estabeleça desde o início, já na fase de previsão, o costume de ir registrando as decisões tomadas e os resultados dessas decisões. Registre também os responsáveis pelas tarefas, as providências necessárias, tempo requerido para realizar cada tarefa, trabalhos para a casa a serem exigidos das crianças ou dos pais, itens a incluir na pauta da comissão administrativa da igreja local, acordos que precisam ser efetivados com outros departamentos e etc. O mingau está na mesa. Tudo o que dissemos sobre administração até agora poderia se aplicar tranquilamente à preparação de um mingau. Mas não é apenas com a confecção do mingau que podemos aprender coisas úteis. Comer mingau também pode ser muito instrutivo. É preciso prever, identificando as oportunidades e necessidades existentes. É preciso planejar, escolhendo dentre as alternativas pré-vistas. É preciso organizar os ingredientes, o tempo, os equipamentos, as tarefas. É preciso comandar, coordenar e avaliar a cada passo. É seguindo exatamente estes mesmos passos que se constrói um clube de aventureiros.